As de combate, um termo que certamente chama muito atenção por quem quer que seja a pessoa que o escuta, seja entusiasta, seja não. E hoje abordaremos a história do maior as de combate e agraciado com esse título, graças a seus feitos na aviação nos campos de batalha, tal como nunca for alcançado por nenhum outro na história. Sua destreza em sua aeronave lhes era algo natural e era obviamente muito respeitado internamente em sua força aérea, bem como profundamente temido e odiado por seus inimigos. Senhoras e senhores, essa é a história de Erich Bobby Hartmann, ou o Demônio Negro, como a Força Aérea Soviética o nomeara. Hartmann foi de longe o maior dos ases de combate de toda a história e melhor piloto nesta categoria que abrange conflitos. Sua dedicação em prol de sua função era inigualável. O mesmo nasceu na cidade de Weissach, próxima a Stuttgart, na Alemanha, na data de 19 de abril de 1922. Seu pai, Alfred Hartmann, trabalhava como médico na China. Mudaram-se para lá devido à crise que se abateu na Alemanha após o término da Primeira Guerra Mundial e com o Tratado de Versalhes imposto pelos aliados e países vencedores, cuja esmagaram o Estado alemão com pesadíssimas multas de reparação de guerra. E assim, a economia entrara em colapso e o povo em agonizante desespero. Já avançando para a década de 30, um veterano da Primeira Guerra Mundial com uma rápida e assustadora ascensão política chegava ao cargo de chanceler da até então República Alemã. Seu nome, Adolf Hitler, com o mesmo unindo os poderes em si e denominando-se o Führer daquele país, ou seja, o grande líder e encarregado de todas as funções administrativas, etc. Então, não muito depois, Erich abandonou a faculdade de medicina e juntou-se à Luftwaffe como oficial cadete em outubro de 1940 e aí seguiu carreira firme. Mas antes, como sabemos, em 1º de setembro de 1939, a Alemanha invade a Polônia e dias após o início das hostilidades, eclode a Segunda Guerra Mundial e a Inglaterra acaba com isso também declarando guerra à Alemanha, depois de um ultimato ignorado pelo Estado alemão como um todo. O início da carreira de Hartmann na aviação fora bem negativo e seu desempenho bastante baixo com o então Messerschmitt Bf-109, onde chegou a bater um outro Bf-109 também aliado. Com esses incidentes, quase foi parar nas fileiras de infantaria, mas o tempo e as missões foram passando e na sua missão de número 19 conseguiu abater seu primeiro alvo. Tratavam-se de aviões soviéticos IL-2 Sturmkowitz, na data de 19 de novembro de 1942, mas a data ao certo é um tanto imprecisa. Tempos mais tarde, em 20 de agosto de 1943, enquanto combatia ferozmente, Hartmann viu-se em uma situação dificílima, pois teria que saltar de seu Bf-109G. Acontece que, logo após abater uma aeronave russa, destroços impactaram sua aeronave, incapacitando-o seriamente. Chegando ao solo, dezenas de soldados do Exército Vermelho cercaram. Já era sabido que o alto comando soviético tinha uma recompensa sobre ele, estimado em 10.000 rublos na moeda da época, para aquele que o conseguisse capturá-lo. No entanto, ele fingiu estar seriamente mais ferido do que aparentava. Então, ele o fez para evitar a prisão direta. E eis que uma formação de Ju-87 Stukas surge dos céus com aquelas sirenes ao qual eram equipados, e atacaram um comboio que o transportara para algum setor da linha inimiga. Aproveitando-se da situação caótica, Erich fugiu e tempos depois estava nas linhas alemãs novamente. Já em 13 de setembro de 1943, somaria outras 15 vitórias ao seu total de abates só nesse mês, incluindo até mesmo a sua 100ª vítima, derrubada no dia 20 do mesmo mês. Devido à larga inexperiência da Força Aérea Soviética em campo de batalha, Hartmann conseguiu, em tempo recorde, abater 100 aeronaves em menos de um ano. Conseguiu tal número na data de 20 de setembro de 1943, já como antes fora citado. Com esse feito, a sua reputação dentro da Luftwaffe já estava fortemente consolidada, também para com seus inimigos, e especialmente os russos, e com pouco tempo o nomearam de Demônio Negro. Em outubro de 1943, Hartmann derrubaria outros 33 aviões soviéticos, consolidando ainda mais a sua imagem e terror por onde ele quer que passasse. Para que suas vitórias fossem alcançadas, Hartmann teria dito muito tempo depois que utilizava de uma tática muito difundida na atualidade. Ele, em 90% dos casos, voava sempre na direção em que o Sol estava, uma vez
que assim o inimigo estaria momentaneamente cego, abatendo-o com uma rápida precisão e gastando pouca munição. Várias vezes, o próprio Erich se utilizava da mais alta audácia de disparar a menos de 100 metros do inimigo, ou quase isso, fazendo assim um estrago irreparável nas aeronaves inimigas. E agora vamos a uma rápida cronologia de sua vida e ascensão. No dia 19 de abril de 1922, Erich Hartmann nasce em Weissach, próximo a Stuttgart, na Alemanha. Em 10 de outubro de 1940, ele entra para a Luftwaffe servindo no Ausbildungsregiment 10, ou 10º Regimento Aéreo, em Neukölln, Ostpreußen, na Prússia Oriental. Em 1 de março de 1941, ele entra para a Escola de Guerra Aérea, o LKS-2, em Berlim-Ghetto. Em 1 de março de 1942, ou seja, exatamente um ano depois, ele conclui o curso na Jagdfliegerschule 2, Selbstanhalt, ou seja, na Escola de Guerra. E exatamente um mês depois, em 31 de março de... Aliás, um mês depois não. No mesmo mês, no dia 31 de março de 1942, ele recebe a então promoção de Leutnant, ou Tenente. No mesmo ano, em outubro de 1942, ele é transferido para Jasta 52, por onde atuaria na maior parte. Foi onde que ele conseguiu suas maiores vitórias, inclusive durante a Frente Oriental. Em 5 de novembro de 1942, ele conquista então sua primeira vitória diante de um IL-2, como também fora falado no vídeo, né? Em maio de 1943, aliás, ele é nomeado de Staffelführer, ou seja, uma espécie de grupamento, né, líder de grupamento do Jasta 52. Essa Jasta, né, Jagdschwader 52 é basicamente um grupamento, né, uma unidade, é como se fosse equivalente a um esquadrão de aeronaves. No dia 7 de julho de 1943, ele derruba 11 aeronaves soviéticas em um único só dia. Então é um feito bastante notório, né? Em agosto daquele mesmo ano, de 1943, ele é nomeado como Staffelkapitän, já também do mesmo grupamento. Em 20 de agosto do mesmo ano, depois de abater 2 IL-2, né? Ele é derrubado atrás das linhas inimigas, capturado e depois consegue fugir e chegar às linhas alemãs, como também já havia falado. Em 20 de setembro de 1943, ele alcança a sua 100ª vitória. E depois aí, quase que um mês depois, ou mais que um mês depois na verdade, né, porém no mesmo ano, em 29 de outubro de 1943, ele finalmente recebe a Cruz de Cavaleiro da Cruz de Ferro, depois de 148 vitórias confirmadas. E então, em 2 de março de 1944, ele recebe o complemento, né, as Folhas de Carvalho, depois de conseguir a sua 200ª vitória, ou seja, depois de 202 vitórias, ele consegue então as Folhas de Carvalho. Em 4 de julho de 1944, ele recebe as Espadas, então o 75º soldado a receber, depois de 239 vitórias, né? Um marco bastante importante porque isso destaca a sua distinção de bravura nos campos de batalha. Em 24 de agosto do mesmo ano, de 1944, ele derruba outras 11 aeronaves soviéticas e alcança a sua 301ª vitória, ou seja, sua vitória de número 301, e passa a ser o primeiro na história a passar a marca de 300 aeronaves derrubadas. Em 25 de agosto do mesmo ano, ele recebe então os raros diamantes, né? Ou seja, mais um complemento para sua condecoração da Cruz de Ferro, recebe os diamantes para a Cruz de Ferro e fica então entre o 17º ou 18º a receber esse complemento. E em 1 de outubro de 1944, olha só como vai avançando as coisas, ele é nomeado Staffelkapitän, agora do 6º grupamento, né, da Jasta 52. Como eu disse, ele realmente passou a maior parte do tempo de sua carreira nessa unidade, então ele é nomeado outra vez como Staffelkapitän, dessa vez da 6ª unidade do 52º grupo. Em 1 de dezembro do mesmo ano, né, de 1944, ele é finalmente também
nomeado Gruppenkommandeur, ou seja, comandante de grupamento. Aqui já não se há uma data certa, porém sabe-se que em fevereiro de 1945, já aí no prelúdio do fim da Segunda Guerra Mundial, ele é nomeado então o Gruppenkommandeur da primeira unidade do 52º Esquadrão. Em março de 1945, ele é enviado ao Versuchsgruppe 262 e lá passa 4 semanas. Acredito que aqui nesse tempo ele já tenha sido introduzido à aviação de caça moderna, né? Certamente fora enviado para treinamento no Messerschmitt 262, conforme vocês veem a imagem no vídeo. Em 17 de abril de 1945, ele alcança a marca histórica de 350 aeronaves abatidos. Então, em 8 de maio de 1945, rende-se oficialmente aos americanos em Písek. Em 25 de maio de 1945, ele é entregue aos russos, né? Os americanos o entregam como prisioneiro de guerra. Somente aí, 10 anos depois, né? Em 15 de outubro de 1955, ele é libertado depois de passar 10 anos em cativeiro. Bom, vamos lá. E após tudo isso, né, no pós-guerra, Hartmann é convidado a servir novamente a Luftwaffe na Alemanha Ocidental, ou seja, na Bundeswehr, assumindo o comando da melhor unidade até então. Hartmann, que com sua idade não tinha mais chance de iniciar uma nova carreira em uma outra área, aceitou o convite. Embora sem muito entusiasmo, no outono de 1956 ele foi efetivado como major e após passar por um treinamento em bases alemãs e americanas, Hartmann assumiu o comando da Jasta 71, Richthofen, a famosa unidade Richthofen, a primeira unidade de caças a jatos da Alemanha Ocidental. O maior as da Luftwaffe e de todos os tempos, o agora Oberst Erich Hartmann, faleceu de causas naturais em 19 de setembro de 1993 aos 71 anos de idade, em Weil im Schönbuch, na Alemanha. Bom, todas e demais informações podem ser checadas com fontes deixadas na descrição do vídeo, né? A quem também dedico esse material, visto que sem a profundidade dos fatos mostrados por eles, esse vídeo não teria sido produzido. E aqui ainda vai uma última citação do maior as da história, onde ele diz o seguinte, abre aspas: "Eu nunca combateria os russos num dogfight. Surpresa era minha tática. Subir ao máximo que puder e, se possível, atacar sempre a favor do sol. Então 90% dos meus ataques foram de surpresa." Fecha aspas. Então está aí a citação do brilhantíssimo e audacioso Erich Hartmann. A você que chegou até aqui, meu muitíssimo obrigado por ter acompanhado esse vídeo. Deixe seu like e se inscreva no canal. Compartilhe entre redes sociais. Até breve.